Imagine o oceano, vasto e silencioso, cobrindo mais de 70% do nosso planeta. Agora imagine, nas profundezas mais escuras, algo tão colossal que o próprio mar parece ecoar sua presença. Em 1997, cientistas captaram um som que desafiou toda a explicação. Um ruído tão poderoso que foi registrado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Eles o chamaram de The Bloop. Mas o que realmente produziu esse som? E por que, até hoje, ninguém conseguiu explicá-lo completamente? Prepare-se, porque a história que você vai ouvir agora é real. E quanto mais fundo mergulhamos nesse mistério, mais impossível parece o que encontramos lá embaixo. O Bloop foi detectado no Oceano Pacífico, próximo à costa sul da América do Sul, uma das regiões mais isoladas e inexploradas do planeta. O registro veio de uma rede de microfones submersos, usada originalmente durante a Guerra Fria para detectar submarinos inimigos. Mas, em 1997, ela captou algo que não era humano nem mecânico. O som era orgânico, com padrões semelhantes aos de uma criatura viva. Só havia um problema. Para produzir um ruído daquela magnitude, o animal teria que ser maior do que qualquer coisa já conhecida pela ciência. Muito maior do que uma baleia azul. Os pesquisadores ficaram intrigados. Eles repetiram as medições, compararam frequências, eliminaram interferências, mas o resultado era o mesmo. O som vinha das profundezas e tinha uma assinatura biológica. Só que nada vivo naquela escala deveria existir. Com o passar dos meses, o Bloop se tornou um dos maiores enigmas da oceanografia moderna. O som foi gravado diversas vezes, mas nunca reproduzido. Ninguém, nem mesmo os técnicos da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, conseguiu explicar sua origem. Foi aí que começaram as teorias. Alguns acreditavam que se tratava de uma nova espécie colossal de criatura marinha, talvez um descendente de formas de vida pré-históricas, sobreviventes escondidos nas profundezas abissais. Outros afirmavam que o som poderia ter sido causado por movimentos tectônicos ou pelo rompimento de enormes geleiras submarinas. Mas as frequências do Bloop não se encaixavam perfeitamente em nenhum desses fenômenos. O mais inquietante veio quando pesquisadores cruzaram as coordenadas exatas do som. A origem do ruído ficava próxima à região descrita por H.P. Lovecraft em suas histórias sobre Relier, a cidade submersa do deus adormecido Cthulhu. Coincidência? Talvez. Mas para muitos estudiosos do oculto, essa foi a primeira vez que um evento real parecia ecoar algo vindo da ficção. Ou quem sabe, de uma memória muito mais antiga da humanidade. Em 2012, depois de anos de mistério, a NOAA anunciou oficialmente que o Bloop provavelmente foi causado por rupturas de gelo na Antártida. Mas os próprios cientistas admitiram que o som era muito mais forte e mais curto do que qualquer outro ruído de gelo registrado. Em outras palavras, a explicação não se encaixava perfeitamente. E foi aí que começaram os vazamentos. Pesquisadores independentes afirmaram ter recebido ordens para interromper estudos mais profundos sobre a origem real do som. Supostos relatórios confidenciais mencionavam anomalias de pressão e temperatura próximas ao ponto de origem, e até leituras de movimento em massa que sugeriam algo gigantesco deslocando-se nas profundezas. De acordo com alguns desses relatórios, um submarino norte-americano enviado para investigar o local perdeu comunicação por várias horas, e quando voltou ao contato, parte de sua tripulação relatou ouvir um som tão forte que vibrava dentro do casco, como se algo estivesse chamando. O caso naturalmente foi classificado, mas desde então, dezenas de gravações similares foram captadas em diferentes partes do oceano. Nenhuma delas tão potente quanto o Bloop original, mas todas com o mesmo padrão de frequência. O que intriga os especialistas até hoje é que o som foi captado simultaneamente em múltiplos sensores, espalhados por milhares de quilômetros, como se o oceano inteiro vibrasse em resposta a algo colossal, algo que talvez nunca tenhamos visto e talvez nunca devêssemos ver. O oceano é o maior mistério da Terra. Mais de 80% dele permanece inexplorado. A cada quilômetro de profundidade, a pressão se multiplica, a luz desaparece e a vida se torna cada vez mais estranha. Ali,
Em meio à escuridão absoluta, podem existir formas de vida que desafiam toda a biologia conhecida. Talvez o bloop tenha sido apenas o primeiro sinal de que não estamos sozinhos nas profundezas. Nos anos seguintes, alguns mergulhadores e tripulações relataram sons semelhantes. Ecos profundos que ressoavam pelo casco de navios, como se algo estivesse se movendo abaixo deles. Em certas gravações, é possível ouvir o ruído seguido de uma sequência de vibrações, como se algo estivesse tentando responder. Mas o mais perturbador são os relatos de equipamentos eletrônicos que falharam logo após o som ser ouvido. Coincidência? Talvez. Mas para muitos pesquisadores independentes, o bloop foi o primeiro contato registrado com algo que habita as zonas mais profundas do planeta. Existe uma teoria pouco conhecida, chamada de hipótese abissal. Ela propõe que há formas de vida gigantescas adaptadas à pressão extrema das fossas oceânicas, que se mantêm invisíveis à humanidade, movendo-se lentamente e comunicando-se através de sons de baixa frequência, imperceptíveis para nós. Essas criaturas, segundo alguns cientistas alternativos, poderiam viver há milhões de anos, e talvez até terem presenciado a ascensão e queda de civilizações humanas antigas. O que torna tudo ainda mais inquietante é o silêncio que se seguiu. Após o registro do bloop, nenhum outro som de mesma intensidade foi captado novamente. Como se o que quer que tenha produzido aquele eco tivesse simplesmente desaparecido ou retornado às profundezas de onde veio. E se não fosse um animal? E se o bloop fosse um chamado, um tipo de sinal enviado por algo adormecido sob o oceano, esperando ser despertado? Talvez não saibamos o que o causou, mas sabemos uma coisa: em algum lugar, no coração das águas, algo se moveu. E o oceano nunca mais foi o mesmo. Há mistérios que o ser humano ainda não está pronto para encarar. O bloop é um deles. Um eco vindo do fundo do mundo, que talvez tenha nos mostrado por um breve instante o quão pouco realmente sabemos sobre o planeta em que vivemos. Talvez nunca descubramos o que fez aquele som. Mas uma coisa é certa: o mar ainda guarda segredos que fariam qualquer um perder o sono. E talvez esse tenha sido apenas o primeiro a ser ouvido. Obrigado por ouvir. Se você gosta de mistérios como este, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Até breve.